É convidado deste fecho de contas Pedro Pintacilgo, da FNC Investments. Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Olhando em primeiro lugar para a perda de rating máximo agora por causa da Moody's do lado de França, faz sentido pensarmos em França como a próxima bomba relógio da zona euro, como avançava a Economist? Eu acho que o artigo é um pouco explosivo e Exagerado? um pouco exagerado. Agora, de facto, é verdade. Em relação ao evento, era mais do que expectável que França, mais ou menos, ia perder o AAA tão bem para a Moody's como já tinha perdido no dia 13 de janeiro para a Standard & Poor's. É verdade, ainda assim, que a dívida francesa, desde esse downgrade no início do ano, tem dado valor aos investidores. Quem investiu em dívida pública francesa teve um retorno até hoje de cerca de 9%. Isto porquê? Porque a França, a nível de dívida, serviu como refúgio, como tem servido outras dívidas públicas de países como a Alemanha, como a Holanda. Ou seja, o custo da dívida pública da Alemanha, da França, da Holanda e de outros países da zona euro não reflete os seus fundamentais económicos. Reflete tão bem uma saída, de facto, de dinheiros, de investimento de dívida soberana de países periféricos para estas geografias que, sim, são consideradas países mais robustos, que têm atravessado, enfim, níveis de crescimento económico melhores do que a periferia. França, contudo, é uma ameaça à estabilidade da zona euro porque também tem um déficit, uma dívida pública elevada, está com problemas de competitividade, tem um desemprego elevado e também está em claro desaceleramento económico. Agora, não me parece que seja uma bomba relógio como descreve a Economist. Porque, se nós repararmos, há países com dívidas e déficits orçamentais menos sustentáveis do que o francês, mas conseguem-se financiar a taxas de juros claramente mais baixas. Estás a dizer que antes de cair França, haverá por onde cair primeiro? Eu acho que a França não cairá porque, como se tem visto noutras geografias, como se tem visto noutros blocos económicos, os bancos centrais atuam e atuam decisivamente a imprimir dinheiro, como há pouco referia aquele francês. De facto, se nós olharmos para os fundamentos económicos da economia norte-americana, da economia japonesa, da economia britânica, são tudo menos sólidos. Podemos também duvidar da sua sustentabilidade. Aliás, não é sustentável os níveis de pública, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Japão, apesar de ser muita daquela dívida colocada internamente. É um nível de confiança na economia. Há um nível de confiança, mais do que um nível de confiança, há um Banco Central a imprimir moeda. Há um Banco Central com políticas monetárias fortemente acomodatitícias, a tomar medidas não convencionais de comprar dívida sistematicamente no mercado. Coisa que o Banco Central Europeu não pode fazer. Portanto, desde logo estamos a comparar coisas que não são comparáveis. Os instrumentos de combate a este avolumar de dívida são diferentes na zona euro com outros blocos económicos. O que se tem visto desde meados de junho, julho, desde que o Sr. Draghi, do Banco Central Europeu, anunciou novas medidas não convencionais de política monetária, o OMT, ou seja, na prática a possibilidade do Banco Central intervir no mercado secundário, a comprar dívida soberana de países da zona euro sem qualquer tipo de limite, é, de alguma forma, um passo em direção ao chamado quantitative easing, em chamada flexibilização monetária, ou seja, quase impressão de moeda. E neste enquadramento, desde então para cá, houve um redobrado de confiança por parte dos investidores na economia europeia e na moeda única. E, portanto, o que nós vimos foi o custo da dívida de países como a França, a Alemanha, a Espanha e mesmo periféricos a cair substancialmente, ou seja, estava pressado no custo da dívida de vários países da zona euro, de facto, um risco de desmembramento da zona euro. E, portanto, isto tem pouco a ver com fundamentais económicos. E, portanto, eu acredito que a França não é uma bomba relógio, é um dos países que, de facto, na zona euro precisa de reganhar competitividade, mas estou longe de pensar que a França vai ser afetada por uma crise de confiança da sua dívida, porque isso significaria que há perda de confiança na moeda única e na zona euro como um todo. E, apesar de tudo, esse cenário parece não estar a ser descontado hoje sequer na reação dos ativos, por termos a dívida pública estabilizada e também as praças europeias. Exatamente, Alexandra. A dívida a 10 anos em França está a cotar 2,13%. São taxas
muito, muito, muito baixas. Isto em termos de remuneração real é quase zero. E com a evolução da curva, como deve estar, mais alta na maturidade mais longa. Exato, portanto, positivamente inclinada. É verdade que o spread, ou seja, o diferencial para a dívida pública alemã alargou um bocadinho, está nesta altura nos 75 basis points, contudo são taxas historicamente baixas. De facto, os investidores estão a financiar quase gratuitamente economias como a francesa. Não é de facto por os fundamentais da economia francesa serem de facto extraordinários, que não são, e há várias ameaças. É por falta de opção melhor? É por falta de opção melhor, por um lado, é por acréscimo de confiança no trabalho do Banco Central Europeu e também há um voto de confiança por parte dos investidores em relação aos governos, porque em toda a Europa toda a gente está a apertar o cinto. Portanto, todos os governos, uns em maior extensão do que noutros, estão a tomar medidas contracionistas do peso do Estado para reduzir o déficit orçamental e o fardo da dívida pública no PIB. Mas justamente essa estratégia parece não ser a seguida mesmo no pacote de medidas de austeridade, por assim dizer, aplicadas em França. A França não parece, pelo menos com a Holanda à frente, muito disposta a seguir esse modelo de menos Estado. De facto, os benefícios sociais em França são, de facto, significativos, mas já temos medidas de aumento da fiscalidade e, de facto, a tributação sobre os escalões mais altos de IRS é já um facto. É verdade que a França, sendo o berço da Revolução, tem, de facto, um peso do Estado e um peso, digamos assim, dos apoios públicos forte, muito forte, e a questão é verificar da sua sustentabilidade. A economia tem capacidade de crescer para sustentar, de facto, a manutenção destes subsídios sociais, sim ou não? De facto, o que se percebe é que a economia tem que crescer significativamente acima destes patamares para, de facto, ser sustentável a continuação do pagamento aos franceses destes benefícios. Começa-se a perceber o que é que significa a expressão refundar o Estado, acho. Exato, a redefinição do papel do Estado eu acho que é fundamental e é pena que só se falar nisto em tempos de necessidade e em termos de urgência e de falta de dinheiro. Quando devíamos falar nisto, se calhar, em termos de ciclos Exato. de A crescimento. redefinição do papel do Estado é fundamental numa economia hoje desenvolvida e numa economia ocidental. O que é que o Estado deve fazer e aquilo que com a pode riqueza fazer. Que gera. E, de facto, tem que se, de alguma forma, passar uma mensagem e lançar um debate sobre o que é sustentável em termos de papel do Estado. Qual é a despesa que o Estado pode ter? Isto significa qual é a receita que o Estado deve arrecadar a nível de impostos. Portanto, os contribuintes devem ser chamados a intervir e a dizer que fatura de impostos é que querem manter para ter um Estado a garantir um conjunto de funções básicas. Que funções são essas? Qual o seu custo? E se de facto são esses objetivos de intervenção do Estado que o contribuinte quer pagar. Tem de se perguntar de uma forma muito clara que tipo de explicar a que é que corresponde, a que nível de serviço corresponde determinado nível de despesa. Exatamente, Alexandre, porque é preciso ter muito claro. O Estado não gera dinheiro. O Estado redistribui aquilo que recebe a título de impostos dos contribuintes. Portanto, quando se fala em maior intervenção do Estado, em apoio estatal, tem que se perceber que imediatamente tem que se dizer às pessoas: vamos aumentar impostos, porque o dinheiro externo não estará sempre cá e, quando está, obriga-nos a perder soberania e liberdade nas nossas opções. Portanto, para reganharmos a soberania, temos que reequilibrar as contas. E com as contas reequilibradas e então dependentes do nosso orçamento, temos que ver que disponibilidade temos para pagar impostos e o dinheiro que recebemos dos impostos, vamos aplicá-los em quê? Eu acho que isto é fundamental discutirmos, enfim, já podíamos ter discutido isto há uns anos, esta parte, mas agora, pela necessidade, exatamente, pela necessidade temos que o fazer. Pedro, Grécia, hoje é o tema em cima da mesa na reunião do Eurogrupo. A Grécia que está a levantar aqui muitas clivagens de opinião entre o FMI e a zona euro. Parece-te que o FMI não quer dar mais tempo à Grécia ou é o FMI a dizer este modelo não funciona? Eu penso que o FMI a dizer muito claramente que os organismos públicos da zona euro
seja a dívida que está no Banco Central Europeu, seja a dívida que está nos diferentes bancos nacionais, seja a dívida que está nos Estados soberanos que fizeram empréstimos bilaterais à Grécia, têm que perdoar parte dessa dívida. Porque o FMI que diz, e bem, atendendo à derrapagem das contas gregas em face de um crescimento económico que desapareceu nos últimos 6 anos. E a perspectiva de uma dívida pública a chegar aos 190% do PIB. Exatamente, já em 2014. O que o FMI diz é, pois sim senhor, vamos libertando as tranches para evitar a insolvência no curto prazo da Grécia, mas nós temos que garantir a solvência de médio e longo prazo da Grécia. E isso não é conseguido se não houver novo perdão de dívida. Portanto, para além daqueles 100 mil milhões de euros de perdão das entidades privadas, o que o FMI está a dizer é, se calhar não estamos muito dispostos em continuar a participar no apoio financeiro à Grécia, se não houver uma alteração deste estoque de dívida, se não houver uma redução deste estoque de dívida. E isso só se consegue por 2 vias. A primeira via é, de facto, um perdão parcial da dívida que os Estados-membros fizeram à Grécia. Enfim, duvida-se da legalidade desta situação na zona euro, de acordo com os tratados que temos, ou, por outro lado, indo ao encontro daquela ideia alemã que é dizer assim, olha, atendendo a que a dívida que está na posse dos privados anda na casa dos 60 a 70 mil milhões de euros e está a cotar a 20, 23, 24, 25% do seu valor facial, então porquê é que a Grécia, não emprestamos dinheiro à Grécia para recomprar essa dívida e, portanto, compra uma dívida que vale 100 por 25% e, portanto, reduz logo aí 3/4 do estoque da dívida que está na posse dos privados. Estas duas opções estão em cima da mesa, não sei se hoje vamos chegar a acordo sobre isso. Muito concretamente, eu acho que vamos chegar a acordo para a libertação das 31,5 mil milhões de euros, sob a forma de preencher aquele diferencial até 2015, cerca de 15 mil milhões de euros, que eu acho que se poderá conseguir via extensão dos prazos e redução do custo de juros, mas ficará por resolver 2016, 2017, a Grécia precisará de outros 17 mil milhões de euros. Essa questão que já poderá passar por perdões de dívida a nível oficial ou então uma recompra de dívida pública por parte da Grécia, eu acho que este assunto se calhar não ficará já resolvido nesta reunião. Pedro, estamos a falar de um impacto económico e financeiro de um perdão de dívida à Grécia ou, sobretudo, um impacto político em ano de eleições, por exemplo, na Alemanha? É verdade, Alexandra, que esse fator de termos eleições para a chancelaria em outubro, novembro de 2013, leva a que a senhora Merkel tenha muito cuidado na gestão destas situações. Portanto, por um lado, não lhe interessa que a Grécia entre em insolvência, que a Grécia saia do euro, mas também não lhe interessa levar ao Parlamento alemão um novo perdão de dívida, ou levar, digamos assim, um novo bailout. E, portanto, parece-me que se vai procurar, a nível da Alemanha, encontrar uma solução de meio termo que resolva a situação no curto prazo, enfim, não afetando muito e não penalizando muito o seu eleitorado, e deixar a resolução da sustentabilidade da dívida grega para mais tarde. De facto, são decisões políticas, claramente, que estão em cima da mesa. E portanto, as decisões políticas obrigam a lógicas políticas e pouco económico-financeiras. Pedro, e temos tido outros focos de atenção nos mercados, nomeadamente a tensão que está novamente a crescer e a corrermos o risco de termos mais uma guerra no Médio Oriente. O preço do petróleo já acusa, de facto, esta tensão. Acreditas que nesta altura vamos ter a Europa a ser quase colocada de parte com estes problemas e vamos ter, se calhar, mais experimento ainda? Pois, era o que mais faltava agora à Europa, era termos, num cenário de desaceleração do crescimento económico, termos ainda uma pressão em alta do preço da energia, nomeadamente do petróleo. Todos sabemos que a Europa é altamente dependente dessa energia no seu ciclo produtivo, portanto, uma disrupção do preço do petróleo com uma escalada do preço para níveis claramente acima de $100 o barril, era mais um fator que condicionaria em forte baixo o crescimento económico da Europa, que levaria com certeza a crescimentos negativos em muitos países da zona euro, aumento do desemprego e das tensões inflacionistas. E, portanto, nesse cenário, a atuação da política monetária, se calhar,
já seria muito próxima de um quantitative easing, ou o Banco Central Europeu era chamado a um papel na tomada de medidas não convencionais ainda bastante mais incisivo do que aquele programa que foi anunciado. Independentemente dos tratados? Independentemente dos tratados, ou seja, a leitura assim um pouco ampla da letra da lei, que o próprio Bundesbank já diz que, enfim, o BCE já está a pisar, mas eu acredito que num cenário desses, o Banco Central Europeu iria, enfim, tomar medidas muito próximas daquilo que se está a fazer no Reino Unido, se está a fazer no Japão, que se está a fazer nos Estados Unidos. Mas eu quero crer que este evento não vai despoltar uma situação de disrupção no fornecimento do petróleo à Europa. Enfim, é mais um episódio do eterno conflito israelo-palestiniano, que tem, enfim, nuances nesta altura que podem incendiar o problema, que é, em simultâneo, o Irão continua a desenvolver os seus programas de energia nuclear e a pressão internacional, e nomeadamente a pressão israelita, tem-se agudizado e, portanto, é um fator que pode perigar e pode incendiar ainda mais a situação geopolítica naquela região e, portanto, ter efeitos nefastos sobre a economia global, não só já da zona euro. Espero que, enfim, o cessar-fogo que vai ser acordado agora nestas próximas horas seja um cessar-fogo duradouro, enfim, e que novamente se entabulam negociações para permitir ali uma convivência minimamente pacificada entre israelitas e palestinianos. Pedro, longe de mim estar a pedir-te um comentário muito profundo relativamente à estratégia internacional e estas questões mais bélicas, mas de alguma forma não se espera que os Estados Unidos, que estão a braços com um problema chamado fiscal cliff, apadrinhem um conflito armado naquela região. E vemos, Alexandra, os apelos da presidência Obama para que, enfim, se procure um cessar-fogo e que Israel nem pense agora em fazer uma invasão terrestre da faixa de Gaza, porque isso seria uma escalada no conflito. E, portanto, os Estados Unidos têm um desafio orçamental significativo no início de 2013. Como sabemos, estão a correr negociações ao mais alto nível entre republicanos e democratas para gerir o impacto deste precipício fiscal em 2013, portanto, não são necessárias novas ameaças ao crescimento económico nos Estados Unidos. Já está com um crescimento abaixo de 2% e, portanto, lidar com uma questão interna que ainda assim complexa é bastante menos complexo do que estar a gerir com um risco geopolítico naquela zona tão afastada do globo. Mas, enfim, uma escalada do preço do petróleo era enfim, tudo o que a economia mundial não precisava neste contexto. Pedro, muito obrigada ao comentário de Pedro Pintacilgo, da FNC Investments, alguns dos temas que marcam o dia nos mercados.